O poder e a sabedoria onipotentes de Deus se expressam de maneira mais característica na aceitação do que o mundo chama de fraqueza ou tolice. Mateus conta a história de quem, sabendo ser a personificação do poder criativo e da sabedoria de Deus, se questiona, dizendo: Se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Mateus 4. Então ele citou o capítulo 8 de Deuteronômio, dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui descobrimos que sua fome não é mais de pão feito com farinha, mas de ouvir a palavra de Deus, com entendimento. O conflito registrado neste capítulo está ocorrendo na mente do indivíduo, embora pareça estar acontecendo do lado de fora. De pé no pináculo, seu adversário citou o Salmo 91, dizendo: Se você é o Filho de Deus, lance-se daqui, pois está escrito: Ele dará a seus anjos poder para levantá-lo, para que você não tropece. Uma pedra. Então, citando o capítulo 6 de Deuteronômio, ele respondeu: Está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira e última tentação são mostrados a ele todos os reinos da terra e sua glória, quando o adversário disse: Tudo isso é seu se você se curvar e me adorar. Novamente, citando o capítulo 6 de Deuteronômio, ele responde: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o adversário parte, e o grande ministério começa. Quem é o Senhor teu Deus, para que adores e sirvas? Sua própria imaginação humana maravilhosa, aquele que é um com o Deus que criou o mundo. A definição mais rica de Deus que nos é dada nas Escrituras, e o Pai do Senhor nosso Deus. Descobri que era filho de Deus ao experimentar as Escrituras, mas o Filho e Deus Pai são um. Tanto o Pai quanto o Filho são definidos como poder, com a sabedoria adicionada ao Filho. No livro de Marcos, o sumo sacerdote perguntou: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E ele respondeu: Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do poder. O poder é capitalizado nesta passagem, pois é o nome dado a Deus. No livro de Lucas, ele é primeiro chamado de abençoado, depois de poder, eu sou chamado de sabedoria de Deus. Mateus fala de alguém que sabe que Deus se desdobrou dentro dele, e todas as características de Deus como pertencentes a ele, mas ele fica perplexo e se põe à prova. A Escritura conta a história como se outro ser aparecesse, mas quando Deus se revela, você se questiona, dizendo: se isso for verdade, eu poderia fazer qualquer coisa, pois todas as coisas são possíveis para Deus. Mas não devo tentar o Senhor. A única maneira é confiar nele. Então, novamente, deixe-me repetir, o poder e a sabedoria onipotentes de Deus se expressam de maneira mais característica na aceitação do que o mundo chama de fraqueza ou tolice. Quando fui convocado e nós, como país, estávamos em guerra, aos olhos do mundo, fui tolo em acreditar que poderia ser dispensado com honra sem ir para a guerra. No que diz respeito ao mundo, eu estava dentro da adoração, mas não queria fazer parte disso. Eu acreditava firmemente que Jesus Cristo era minha maravilhosa imaginação humana, que ele era um com Deus e que todas as coisas eram possíveis para ele. Eu sabia que não poderia obrigar Deus a fazer nada. Que ele agiria apenas como eu imaginava. Confiando em Deus, dormi como se tivesse sido dispensado com honra e fora do exército. Fiz tudo em minha mente que faria se fosse um fato físico e adormeci com esse conhecimento. Então, em visão, vi meu papel de dispensa com a palavra reprovado riscada e a mão de Deus escrevendo aprovado acima dela em negrito. E quando ouvi as palavras, o que eu fiz, eu fiz. Fazer nada. Eu não fiz nada. 9 dias depois, recebi alta com honra e voltei para minha casa na cidade de Nova York. Lembrando o que fiz para sair do exército, quando me deparei com um problema semelhante alguns anos depois, apliquei o mesmo princípio para sair da ilha de Barbados. Como Paulo,
Eu sabia em quem eu acreditava, então, quando me disseram que não poderia deixar a ilha por meses, presumi mais uma vez que estou onde gostaria de estar. Eu dormi na suposição de que era verdade, e em poucas horas a confirmação era minha. Então você vê, eu sei, pela fé experimental, aquele em quem eu acredito. Você deve acreditar em sua imaginação humana e fazer dele a rocha sobre a qual você se apoia. Ele é o Senhor, seu Deus, e o único a quem você serve. Se você vai servir a outro, então você não conhece a Deus. Se seu chefe lhe disser para fazer o que ele diz e eventualmente você receberá um aumento, e sua confiança está em seu chefe, então você não confia no Senhor, seu Deus. Coloque sua fé em qualquer pessoa fora de sua própria imaginação humana maravilhosa e você não confiará em Deus, pois não há outro poder criativo. Se você confiar em conhecer as pessoas certas, ter ações e títulos ou dinheiro no banco, estará confiando em falsos deuses. Em 1925 eu estava em Londres, dançando por 100 libras por semana. Isso foi $480 americanos. Recebemos uma oferta para ir a Paris e depois à Alemanha se aceitássemos o pagamento em marcos ou francos, mas recusamos, pois não tinham valor. O dinheiro deles foi impresso tão rápido que o papel era mais valioso do que o que estava impresso nele. Eu tinha viajado para Londres com uma família alemã que era americana por adoção. Eles tinham enormes garantias em marcos e se consideravam muito ricos, mas quando voltamos, eles eram mais pobres do que ratos de igreja, pois cada centavo que tinham havia acabado. Depositar sua confiança em marcas alemãs era confiar em um falso Deus. Seu chefe é um falso Deus. Não me importa o que seja, tudo fora do eu é falso. Agora, após a terceira tentação, descobrimos que a mente está em paz e não há mais conflito interno. Não há diabo, nem Satanás, apenas dúvidas. A dúvida, na mente de quem nasceu pela graça de Deus, dá a Deus a sensação de impossibilidade. Na visão do juízo final de Blake, ele tão sabiamente personificou a dúvida, dizendo: Satanás pensa que o pecado desagrada a Deus. Ele deve saber que nada desagrada a Deus senão a incredulidade e o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A menos que você acredite que é aquele que antes acreditava estar no céu e, portanto, fora de você, continuará a errar o alvo na vida. Acreditando em si mesmo quando confrontado com a última tentação, ele disse: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você está servindo a Ele? Se assim for, as coisas acontecerão, pois não há outro canal que se possa aceitar, além da confiança e confiança em si mesmo. Creia no Senhor teu Deus 100%. Se você precisa de uma certa quantia de dinheiro e não tem garantias ou ninguém a quem recorrer do lado de fora, você confiará no Senhor, seu Deus, para provê-lo para você? Sabendo que todas as coisas são possíveis para Deus, você se voltará para Ele com absoluta confiança, e mentalmente assumirá que tem o dinheiro? Não estando preocupado em como o dinheiro chegará até você, você testará o poder e a sabedoria de Deus adormecendo sabendo que tem o dinheiro? Se quiser, você está servindo a Deus e de uma forma que sua mente superficial não poderia conceber, o dinheiro será seu. Então, tendo testado as profundezas de seu próprio ser, você saberá em quem, não em que, você confiou. Você saberá em quem você acreditou. E esse conhecimento seguro justificará sua confiança passada. É assim que o princípio maravilhoso de Deus funciona. Certa noite, na cidade de Nova York, eu estava no rádio da meia-noite às 6 horas da manhã, com um painel de 5 homens e um moderador. Quando falei da imaginação criando realidade, um professor disse: se isso for verdade, transforme este lápis branco em um amarelo. Eu disse: tudo bem. Traga-me um pouco de tinta amarela e eu farei isso. Querendo que eu usasse minha imaginação e mudasse o lápis instantaneamente, eu disse: sabe, você é um escarnecedor da Bíblia.
Digo-vos que não tentareis o Senhor vosso Deus. Então ele perguntou: E você é meu Deus? E eu respondi: Eu não disse isso. Você deve encontrar o Senhor, seu Deus, porque você o está tentando. Você não sabe, porque ainda não o encontrou, mas você o encontrará. Toda criança nascida de mulher se revelará como o Filho de Deus e saberá que ele é o poder e a sabedoria de Deus. E como todas as coisas são possíveis para Deus, todas as coisas são possíveis para ele. Então, confrontando-se consigo mesmo, quando seu adversário disser que transforme este lápis em um amarelo, ele o imaginará amarelo. Se o lápis permanece branco quando ele pensa nisso, ele não confiou no Senhor. Mas se ele persistir em ter um lápis amarelo, confiando plenamente no Senhor, alguém que ele admire ou não queira ofender, lhe dará um amarelo. Seja qual for o seu desejo, imagine que ele foi realizado e confie no Senhor, seu Deus, implicitamente. Se for preciso 1 milhão de pessoas para desempenhar o papel que elas devem desempenhar para produzir o que você supõe ser, elas o farão. Este é o mundo em que vivemos. Jesus Cristo é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Acredite em mim. O nome do Pai é Eu Sou. Todo aquele que pode dizer Eu Sou é a imagem de Deus, mas há apenas um Deus, o Pai. Aprenda a confiar em seu Eu Sou e acredite firmemente nele, e você saberá o dia em que o Senhor será rei sobre toda a terra, e seu nome será um, e o Senhor um. Encontrei o Senhor de quem escreveram Moisés, a lei e os profetas. Eu ouvi falar dele e aprendi a confiar nele, muito antes que ele se revelasse em mim em uma série de eventos que pertencem apenas ao Filho de Deus. Então eu sabia que era o mesmo ser que o mundo adora por fora e chama de Jesus Cristo. Os homens vão à igreja e oram a um Deus que não existe, quando o único Deus dá vida ao homem, pois o homem não poderia respirar se Deus não estivesse alojado dentro dele. Então, quando você encontrar Deus, confie nele implicitamente, mas deixe-me avisá-lo, se ele não aceitará suas ordens. Somente quando você imaginar o desejo realizado, ele agirá sobre ele. Esta noite, ao colocar a cabeça no travesseiro, aconchegue-se no clima do desejo realizado com absoluta confiança e confie que Deus tem caminhos e meios que sua mente superficial desconhece. Eu exorto você a acreditar em mim, para que você também possa dizer com Paulo: Eu sei em quem tenho crido. Você não falhará quando encontrar o Senhor, seu Deus, que é sua própria imaginação humana maravilhosa. Você aprenderá a confiar nele completamente. Sabendo que não há necessidade de ajudar Deus criando os meios para satisfazer seu desejo, você se moverá sob compulsão. Uma senhora que conheço partiu para Paris com seus 2 filhos, deixando sua empregada cuidando de seu apartamento na cidade de Nova York. Quando a senhora voltou, o apartamento estava vazio e a empregada não estava em lugar nenhum. A senhora entrou em contato com a polícia, contratou detetives particulares e fez todo o humanamente possível para encontrar seus móveis, sem sucesso. Então ela veio até mim. Sentamos em silêncio e ela voltou para seu apartamento em sua imaginação. Ela caminhou pelas salas, sentindo-se consciente de estar ali, agora. Ela viu a mobília exatamente como antes, tocou as teclas do piano e soube que tudo estava de volta no lugar. Alguns dias depois, esta senhora foi ao seu banco na Madison Avenue. Saindo do banco, ela virou na direção errada e caminhou um quarteirão antes de perceber o que estava fazendo. Olhando para baixo, ela viu um familiar par de tornozelos e de repente percebeu que havia encontrado sua criada. Quando o sinal mudou, ela agarrou a menina e a obrigou a levá-la até onde os móveis estavam guardados. Esta senhora agora tem seus móveis de volta, cada peça intacta. Tudo o que fizemos foi confiar no Senhor nosso Deus. O que eu teria feito para encontrar os móveis para ela, quando a polícia de Nova York ou os detetives particulares não podiam? Mas confiamos no Senhor, nosso Deus. Não nos ajoelhamos e imploramos por ajuda, mas simplesmente sentamos em silêncio e imaginamos.
Presumi que ela estava me dizendo que havia encontrado a mobília e que tudo estava em perfeita ordem. Quando quebramos o silêncio. Então eu pergunto: quem é o Senhor que cria todas as coisas? Eu sou. A Escritura nos diz que todas as coisas foram feitas pelo Senhor, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sei exatamente o que fizemos e sei o que aconteceu, portanto, sei exatamente como foi feito. O homem acha difícil acreditar que tal poder está alojado dentro dele. Ele lê a Escritura. Você não percebe que Jesus Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, que é um com Deus, está em você? E ainda se curva diante de pequenos altares feitos pelo homem e acredita que alguém de fora está especialmente equipado para interpretar Deus para ele. Há quem ouse afirmar ser o único depósito da sabedoria de Deus. Que absurdo! Deus está alojado em cada filho nascido de mulher. Mas, sendo enganado, o homem adora um falso Deus, aquele que nunca existiu e nunca existirá. Não há intermediário entre você e Deus. Não pense em Deus com Jesus Cristo como o intermediário entre você e Ele. Só existe Deus. Ele se tornou exatamente como você é, para que você se torne como Ele é. Esta é a história. A versão King James do capítulo 20 do livro de Atos dá a verdadeira tradução literal do grego como: pelo sangue de Deus somos redimidos. A RSV traduziu a palavra como Senhor, que sempre significa Jesus. Mas a redenção vem de Deus. Tornando-se como você é, com todas as suas fraquezas e limitações para que você se torne como Ele é, Deus o redime, pois você é o amor dele. Confie em Deus completamente. Ele usa a fraqueza e a loucura do homem, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos seus olhos. Os homens se consideram tão sábios. Racionalizando tudo, o homem pensa que um dia encontrará Deus em algum planeta ou canto, mas nunca o encontrará. O homem irá à lua, às estrelas e a todos os lugares que desejar, porque tudo que o homem pode imaginar, o homem pode fazer. Alguém, hoje, que não sabe nada de ciência, está sonhando ficção e amanhã a chamada mente científica inventará os meios para cumpri-la, porque Deus é quem está escrevendo a ficção e a cumprindo, e todas as coisas são possíveis para Deus. Eu exorto você a sonhar sua ficção e confiar no Senhor, seu Deus implicitamente, para que você também possa dizer: eu sei em quem tenho crido. Então deixe acontecer, e acontecerá. Muitos anos atrás, meu pai e meu irmão, Vitor, foram ver um local com vista para a água em 35 acres, que é bastante grande na ilha de Barbados. 3 irmãs moravam em uma casa lá e vendiam seu gado para meu pai. Na época, ele mencionou que estaria interessado em comprar a propriedade deles, caso desejassem vendê-los. Então, voltando-se para Vitor, disse: este seria o local ideal para um hotel. Alguns anos depois, as senhoras decidiram vender. Um homem com muito dinheiro queria muito aqueles 35 hectares, mas estava no Brasil no dia em que meu pai, que imaginava ser dono, comprou. Agora, um lindo hotel está naquele local. É muito popular e sempre lotado no inverno e no verão, tudo porque meu pai teve um sonho e ousou confiar no Senhor seu Deus, que ele sabia estar dentro de si. Meu pai nunca iria à igreja. Ele não gostou nem um pouco do ministro. Que histórias maravilhosas temos de meu pai e do ministro. Um dia, o ministro disse ao meu pai: eu sou um dos escolhidos. Meu pai olhou para ele e disse: eu não teria escolhido você. Ele era tão ousado assim com tudo que fazia. Ele não tinha respeito pelo homem. Ele nunca viu o interior de uma igreja, exceto quando nós, crianças, fomos batizados. Quando meu 6º irmão estava para ser batizado, por este mesmo ministro, meu pai levou 2 capitães de mar como padrinhos. No último momento o pastor perguntou se os 2 senhores eram episcopais, e quando um se dizia presbiteriano e o outro metodista, o pastor informou a meu pai que a criança não poderia ser batizada com esses padrinhos.
Com isso meu pai disse, e dê-me meu filho. Eu mesmo o batizarei. Ele tirou a criança dos braços do ministro, mergulhou a mão livre na água, borrifou no rosto da criança e disse: Em nome de Jesus, seu nome é Fred e saiu. E esse é o nome dele, Fred Godard. Esse é o tipo de homem que meu pai era e ainda é. Nenhum osso em seu corpo carecia de coragem. Ele encontrou o Senhor como sua própria imaginação humana maravilhosa. Então, quando ele queria algo, ele simplesmente imaginava que o tinha e caminhava nesse conhecimento. Eu prometo a você, quando você encontrar o Senhor e realmente confiar nele, você conhecerá uma paz que nunca conheceu antes. Você nunca mais se curvará diante de nada nem de ninguém. Sabendo que apenas sua maravilhosa imaginação humana é sagrada, ele será o único a quem você servirá. Agora vamos entrar no silêncio. Amigos, se desejarem ser membros aqui do canal e contribuir com o meu trabalho, ficarei muito grata. O custo é bem pequeno, mas será de grande valor para mim. Curtam e compartilhem os nossos conteúdos, para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de cada um de vocês.